Bom, vamos começar então a nossa prática, né? Botar a mão na massa, acho que é isso que vocês querem. E vamos falar um pouquinho sobre equipamento, o que vocês vão precisar. Independente do método que vai fazer, o que é legal para a gente poder começar a ter uma experiência diferenciada com os cafés. É legal a gente ter uma balança, tá? Não precisa ser uma super balança, tem balanças aí que a gente encontra facinho aí no mercado. Importante ela ter uma certa precisão, tá? Tem umas branquinhas mais domésticas que funciona também, dá para você adquirir essa e começar a utilizar. E existem mais específicas, mais profissionais, vamos dizer assim, mais voltadas para o café, para barista, tá? Vamos falar um pouco sobre chaleira, né? A chaleira é importante, ter uma chaleira de bico longo, conhecido como bico de ganso, né? Porque você tem um controle maior na água, no fluxo da água na hora que você está despejando. Então, assim, talvez seja interessante você investir também numa chaleira, se você não tiver aquela de ágata ou que tem um biquinho que você consegue ter um controle, usa ela, tá? Mas com o tempo você pode ir adquirir essa chaleira. E para complementar aí de equipamento, talvez o investimento que você tenha que fazer é o moedor de café. É fundamental moer o café antes de fazer, antes do preparo ali, na hora do preparo, para poder aproveitar mais a qualidade dos grãos, né, os aromas dos grãos. Então, vocês vão ter que acabar investindo num moedorzinho aí. E existem vários moedores no mercado. Esse aqui é um moedor de lâmina. Eu vou deixar uma aula para vocês, é uma aula extra do nosso curso de barista, que eu falo um pouco sobre equipamentos, como comprar equipamentos, e eu falo sobre o moedor, inclusive moinho manual e tal, tem vários tipos de moinhos. Eu vou deixar para vocês, então, assim, no final desse nosso guia, assistam essa aula que eu falo especificamente sobre não só equipamentos, mas também xícara, copos, que tipo de copo usar, que xícara usar. Então, é bem legal também. Vão lá e assistam sobre isso, tá? E o nosso primeiro método, vamos dizer assim, que a gente vai fazer, vai ser o Melita. É aquele método que a gente conhece já, é tradicional aqui no Brasil, todo lar tem um, né? E é isso que a gente vai fazer. Ah, mas tem técnica para fazer o Melita? A gente vai utilizar as mesmas técnicas que a gente utiliza na V60 da Hario, que é uma marca japonesa que tem um método parecido com esse, vamos dizer, com a mesma lógica do Melita, e é onde a gente vai aplicar mais ou menos a mesma técnica ali para a gente aproveitar o melhor do grão também nesse método aqui, que é o coado de papel descartável. Beleza? Lembrando que também dá para fazer no coador de pano. Se você tem um coadorzinho de pano aí, usa, porque é bom também, é gostoso, lembra a casa da avó. Então, usa ele e vai usar também o mesmo processo, é o que você vai utilizar aqui para fazer o seu filtrado, o seu coado no Melita. Beleza? Vamos lá, vamos falar então, a gente já falou sobre cafés, né? Vamos falar um pouco sobre água. A água é importante ser uma água com um pH neutro, que ela não seja muito ácida, mas também não seja muito alcalina, né? Que seja isenta um pouco dos minerais também, com não uma alta quantidade de minerais, que isso pode atrapalhar na hora da extração. Então, lembrando que uma água neutra sempre é o mais importante para a gente poder entender realmente o que o grão ali está oferecendo para a gente. Beleza? Então, uma coisa que é legal ter, que também não é regra, não precisa ter, tá? É um termômetro. Tá? O termômetro ele ajuda bastante para você ter alguns controles. E é legal a gente falar um pouco sobre as variáveis do café. As variáveis do preparo do café, o que a gente pode alterar, como que a gente pode equalizar e tentar tirar o melhor proveito e fazer o café que realmente agrada a gente, né? O que faz sentido para a gente beber. Então, as variáveis, a principal variável é o café, né? Começando desde a qualidade, da onde veio, o terroir, o tipo de torra, a espécie, variedade. Então, essa é a primeira variável. Que tipo de café que te agrada? Né? Então, vai buscar aquele café, depois daquelas todas as experiências que você fez, busque aquele café que te agrada e com aquela torra que te agrada, e essa é a principal variável. A segunda variável é a temperatura da água. Tá? Pô, André, olha, queima o café quando ferve e tal. Olha só, existe um pouco de mito nesse sentido. Primeiro que não queima, não dá para queimar a 100 graus. Né? O que acontece? Quando a água está muito quente, ela acaba extraindo mais substâncias, mais componentes
do grão do café, do pó do café. E aí nisso pode vir alguns componentes que são desagradáveis em termos do aspecto sensorial. Então por isso que dá aquela sensação de amargo, de queimado. Então por isso que às vezes a gente fala, né, pô, queimou o café. Não é bem queimou, mas acabou extraindo, super extraindo o café e acabou vindo gostos aí desagradáveis. Então por isso que é legal a gente trabalhar, né, a regra é trabalhar em 93 graus aí, ter mais ou menos essa percepção que é, deixou ferver a água, é o tempo de você escaldar, né? Esperar um pouquinho, ela já vai baixando e aí você inicia o processo. Então não tem erro não. Se você não tiver um termômetro para medir e tal a água, vai nesse tempo aí, dá aquela fervidona, só não deixa ferver a água diretão, porque ela vai perdendo alguns componentes que pode se tornar uma água xoxa, que não é legal. Então não deixa ferver não. Se ela ferver, ok, tirou, inicia o processo. Beleza? E outra variável é o próprio método. Né? Existem vários métodos, existem muitos métodos que são mais tradicionais e tal. O Espresso é um deles, a cafeteira italiana, a Chemex e por aí vai. Então existem vários métodos de preparo, alguns bem focados nessa questão sensorial, para poder extrair o máximo do grão. Então é legal e isso a gente aborda no nosso curso. Tá? Cada método desses que eu falei para vocês aí, a gente se aprofunda, tem a prática deles também, então acaba sendo aí, esses métodos são métodos que acabaram sendo estudados para se aproveitar o máximo dos cafés especiais, para você ter o máximo, o melhor da extração dos cafés especiais. Mas como eu disse para vocês, esse guia aqui é um guia para a gente utilizar e tirar o máximo com esses produtos, equipamentos aí que a gente tem em casa mesmo, e vamos embora! E, além do método, como variável, a gente tem a proporção que a gente vai utilizar entre água e café. Essa é a chave do negócio. É aí que mora o segredo para a gente entender e saber o que a gente quer provar, o que a gente quer beber. Existem métodos que são mais concentrados, que essa proporção são menores, por exemplo, o expresso pode ser de 1 para 3, 1 para 4, o coado, os filtrados pode ser de 1 para 10, 1 para 12, 15, 18, então assim, pode ser bem diluído. 1 para 18 é você utilizar 10 gramas de café para 180 ml de água, mas é possível isso. E a gente consegue tirar, extrair um café bem agradável, numa proporção dessa também. Então, isso que é legal. Os cafés especiais, eles são tão complexos que você consegue diluir. Quanto mais você dilui, mais percepção você tem, mais das sutilezas que esses cafés podem proporcionar. Então é importante a gente quebrar um pouco essa resistência que a gente tem sobre café forte, café escuro e começar a entender que os cafés mais claros, mais suaves, que a gente chama de chafé, eles são bem agradáveis, são bem gostosos, então é uma outra maneira de enxergar. Lembrando que os cafés especiais, quando são muito complexos, é legal a gente sempre utilizar um método desses que vai estar um pouco mais diluído. E o coado, o filtrado, né, ele é um desses métodos que vai servir uma bebida mais suave, mais delicada, e é isso que a gente vai começar a fazer agora. Beleza? Deu para entender um pouco sobre as variáveis aí, o que vai oscilar, o que vai mudar e como vocês podem equalizar, e vamos começar a prática, tá bom? Para esse método, como é um método mais suave, eu vou escolher um café mais suave também, que é o Bourbon Amarelo. Os cafés, esse café ele está com uma torra mais clara, então assim, para esse método acaba sendo perfeito. E os cafés mais claros, assim, com a torra um pouquinho mais clara, acabam saindo, né, sobressaindo alguns aromas mais cítricos, até um azedinho, mas não é um azedinho desagradável, é azedo de sabor, porque esse tipo de acidez é a acidez de sabor, né? Então assim, é legal a gente observar que os cafés especiais, naturalmente, eles têm um pouco, eles trazem, além da doçura, esse saborzinho mais, que pode ser um pouquinho mais cítrico e tal. Então, fiquem atentos e isso faz parte do exercício ali de percepção. Tá bom? Então, eu vou fazer o Bourbon amarelo, com essa torra um pouco mais clara, numa proporção de 1 para 15, tá? Bom, antes de eu falar aqui, eu quero explicar para vocês assim, o que é interessante. André, eu faço na garrafa térmica, onde que eu vou fazer? É legal a gente pensar sempre em fazer uma dose, 1, 2 doses para a gente beber na hora.
tá? Não armazenar esse café, não deixar armazenado e demorar horas para beber, que o café vai oxidando, ele vai perdendo sabor, ele começa até a ter um sabor meio de fermentado, então não é legal a gente ter esses cafés aí, manter o café em garrafa térmica, a não ser que seja para beber na hora. Vai chegar alguns amigos e tal, você vai fazer um café da tarde, faz o café, bota na mesa, todo mundo bebe, já começa a esquentar a água para fazer outro café na sequência e assim vai, tá? Utilize a garrafa térmica para isso, mas quando se trata de uma experiência sensorial aí que é íntima, né, vamos dizer, você e o café ou você e mais alguém, é legal a gente fazer ali, preparar 1, 2 xícaras e esse método aqui, o 102, é legal para isso. Tá? Ele tem a medida aí que dá para você fazer até mais, até uns 350 ml, eu acho que dá para utilizar aqui. E se você quer fazer mais quantidade, utiliza o 103, que é aquele maiorzão, e aí você consegue fazer uma jarra aí até de 700 ml, mais ou menos, que é o volume de uma garrafa térmica. Tá? Em relação a onde decantar, onde colocar o café, existem algumas jarras, por exemplo, os métodos que eu falei para vocês, né, das marcas tradicionais, Hario, Chemex, são métodos completos que existem a jarra, existe o porta-filtro específico para aquele método. Esse aqui, na verdade, é um decanter que você encontra fácil na Nadir Figueiredo, super barato, se você for ver aí, sei lá, custa 12, 15 reais um decanter desse. Ele é estiloso e dá para você utilizar aí o seu Melita em cima dele e fazer o café direto nele. Então isso é legal, preparar o café num decanter desse para você poder servir na hora ou até mesmo na própria caneca, tá? Isso também é possível. De repente você vai fazer uma dose única, coloca direto o filtro na caneca e manda ver, tá bom? Então, lembrando que assim, vocês têm liberdade para, não precisa fechar, a ideia não é que a gente feche num padrão aqui e seja só isso. A ideia é que vocês se desenvolvam aí e vão vendo o que é legal. De repente encontrou uma outra jarrinha de vidro, uma outra de porcelana. É isso que importa. Vão correndo atrás aí daquilo que é importante para vocês e que faz sentido para vocês, tá? Aqui é só uma sugestão aí para vocês poderem iniciar e aproveitar um pouco mais a experiência do café. Então vamos começar. Olha só, como eu disse para vocês, eu vou utilizar aí uma proporção de 1 para 15, mas eu quero tirar 2 xícaras aqui. Então, eu vou utilizar, em vez de, para 1 xícara, seria usar 10 gramas para 150 ml de água. Como eu vou fazer 2 xícaras, eu vou utilizar 20 gramas para 300 ml de água. Lembrando que 1 grama de água é como se fosse 1 ml de água também, tá bom? Então, 1 para 15, 10 gramas, 150, 2 doses, 20 gramas, 300 ml de água. Vambora? Vamos começar? Então vamos embora lá. Deixa eu pegar um potinho aqui de vidro para a gente começar. Então vamos lá, ligando a balança, ligou, tá? A gente coloca o recipiente que você vai utilizar aí, vai fazer a tara, zerou. Então vamos lá pegar 20 gramas de café. Vamos separar aqui 20 gramas. Ó, 19, 20 gramas de café. A gente já tem 20 gramas de café aqui. Vou desligar. Vamos moer esse café. Ah, André, qual que é a moagem do café? A moagem do café para esses cafés aqui filtrados, coados, você pode utilizar, manter o padrão aí, sabe o café que você compra, o Melita, aquele que é uma moagem média fina? Essa é a moagem, ou você pode também aumentar um pouquinho, fazer mais grossa, é possível isso, tá? Só que para isso você vai ter que ter mais tempo na hora de fazer a extração, que eu vou ensinar aqui para vocês. Então a gente vai fazer aqui uma moagem que é um pouquinho mais grossa do que a moagem do Melita aí que a gente está acostumado. Eu estou falando Melita, não estou ganhando nada, não estou fazendo propaganda. A maritaca. Não estou fazendo propaganda, mas é para vocês terem uma referência aí na mão de vocês. Beleza? Então vamos lá. 20 gramas de café. Esse moedor é um moedor de lâmina, ele não é um moedor de MOS, tá? MOS é aquele que utiliza as 2 pedras, eu explico para vocês no vídeo lá, tá? Mas então ele é um de lâmina, ele vai picotar esse café e vai gerar esse café pra gente, tá? Deixa eu ligar aqui. Então como é que funciona? Apertou o botãozinho aqui, já tá moendo, ó.
A ideia, o legal desse moedor da Philco aqui é que você, como é transparente, você consegue enxergar e entender mais ou menos o que está acontecendo até chegar a atingir ali a moagem que você quer. Ó. É legal dar esses pulsos para você ir com calma, tá? Ainda dá para moer um pouco. Nossa, o aroma muito bom. Dá para moer um pouco mais. Chegou na nossa moagem. Muito bom. Essa é a vantagem de moer na hora, né? A gente vai sentindo os aromas aí vindo, já tendo a experiência na hora de fazer mesmo. Ó, dá pra ver aí que ela é uma média, até tem uns pontos que são mais grossinhos, ó. Que ela é um pouquinho acima do café normal. Beleza. Vamos para nossa água, então. Vamos esquentar nossa água. Eu vou utilizar aqui o fogão de indução. Essa chaleira, ela funciona no fogão de indução, tá? Então, assim, lembrando que se você tiver o fogão normal, tranquilo também, só estou usando porque é mais prático aqui para mim, beleza? Aí, a gente vai pegar o nosso filtro, que é o filtro do próprio método aqui, do Melita, tá? Qual que é o esquema, então? Aquela dobradinha, tá? Ó, dobrou, dobrou. Sempre dobra. Por que que a dobra é importante? Para não descosturar na hora de você, com o peso da água, alguma coisa assim, e abrir e o negócio se desfazer ali. Então, a dobra é importante e ele encaixa direitinho aqui, ó, dobradinho, tá? No porta-filtro dele aqui, ó. Tá encaixadinho, dá para ver aí, ó. Bom, nossa água está começando a ferver aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. E o primeiro passo que a gente vai fazer é escaldar o sisteminha aqui nosso, tá? A gente vai ferver então a água, vai passar a água aqui, vai escaldar todo o sistema e ele tem uma função, que é a função de esquentar e de tirar qualquer... Ó, já começou a ferver aqui, eu vou desligar. E ele tem a função de tirar qualquer sabor residual dos processos químicos de branqueamento do papel e tal. Então, tem essa função. Então, a gente vai... o legal, ó, preste atenção, a gente vai escaldar, preste atenção no bico. Por que que é legal a gente ter... Estão vendo, ó? Vocês conseguem ver aí em cima? Você tem muito mais controle, tá? Da água. Já fica quentinha a garrafa aqui também. Beleza, olha só. Deixa eu dispensar essa água aqui. Volto aqui. Coloco o meu café. Dou a esparramadinha aqui, ó, dou uma alinhada. E agora vem a hora da balança, tá? Lembrando que eu tenho que tarar a balança, né, zerar. Colocando aqui, ó, tara, zerou. Por que que eu tenho que colocar na balança e zerar? Porque a gente vai colocar os 300 ml de água, né, que é a nossa proposta. 20 gramas de café para 300 ml de água. O primeiro passo aqui é a gente hidratar esses grãos de café, né, fazer com que essa água penetre e esses grãos absorvam a água, né? Essa água ocupe todo o espaço oco que está dentro ali para começar o processo de extração, que é amolecer os sólidos, que é o que interessa para a gente. Ele vai dissolver o que interessa, os sabores e aromas, e vai se transformar numa bebida, que é o café, que a gente ama aí de paixão. Beleza? Vamos lá então? Então, ó, lembrando que ferveu, tá? Já está baixando a temperatura, já saiu dos 100 graus, então não entrem na paranoia de ferver água e tal, fiquem tranquilos em relação a isso. Lembrando que os 93 graus é o ideal para a gente poder fazer a extração, tá bom? Então vamos lá fazer a primeira hidratada do café, tá? Ah, quanto que eu ponho de água? O suficiente aqui para você perceber que os grãos ficaram todos encharcados. Olha só, é o momento também onde o gás carbônico começa a sair de dentro. A água entra no grão, sai o gás carbônico. Então gera algumas bolhazinhas que a gente está acostumado a ver quando está fazendo café. É o gás se desprendendo,
tá? Esse aqui é um tempo, ó, já foi 45 gramas de água, tá? Então a gente foi aí 1/6 da água mais ou menos, e a gente continua o nosso processo aqui de extração, tá? Olha que legal, o bico de ganso ele tem essa vantagem, mas se você não tem, ok, tudo bem. Mas tenta ir com delicadeza, com calma, tá? E ter a certeza de que todo grão, todo o café está sendo extraído, a água está chegando em todo o café que está moído aqui. Isso que é importante, tá? Ó, 123 gramas, a gente já tem de água aqui. E sempre nesse ritmo aí. Alguns campeonatos de barista e tal, existe uma lógica para você fazer esses processos, esse passo a passo. Você pode criar essa lógica também das pausas, né? Então, mas isso eu explico lá no nosso curso de barista, onde eu explico para vocês, tem até aplicativo para a gente poder treinar isso, tá? Mas se tratando de uma extração caseira, em casa e tal, vai nesse ritmo aí. Terminou, começou a pingar, vai de novo, extrai, sempre de olho lá embaixo, na balança. Ó, gente, vocês não têm noção os aromas que estão chegando para mim. Então, assim, é importante a gente ter consciência na hora que a gente está fazendo o café. Tá prestando atenção em cada passo, em cada ação, né, que a gente está fazendo e que isso que é o legal, né? A gente está concentrado aí, vivendo esse momento presente, e aproveitando que o café está dando essa oportunidade para a gente. Então, é só alegria. Café de qualidade é só alegria. Vamos continuar aqui nossa extração. Ah, André, mas o café não vai ficar muito frio, você está fazendo devagar e tal. Realmente, é diferente, não é um café, ele não vai ficar na mesma temperatura de um café que cai na garrafa térmica. Tá? Essa não é a ideia, mesmo porque na hora de você degustar um café de qualidade, ele não precisa estar pelando, queimando a boca. Né? Você nem vai sentir nada se for dessa forma. A ideia é que você faça realmente um café numa temperatura que seja agradável. É lógico, não pode estar frio, mas ele é quente, tá? Ele vai diminuir. Ó, vamos finalizar já aqui, ó, dar os 300 gramas. Só um segundo aqui, gente, que eu já continuo o papo. Ó, 300 gramas, 302, ok. Importante que a gente está cumprindo aqui a nossa proposta de fazer um café de 1/15, numa proporção de 1/15, ou seja, a gente utilizou 20 gramas de café para 300 gramas ou 300 ml de água, tá? E assim vai. Tá feito, tá pronta a bebida, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que ele tá mais claro e tal. Vamos finalizar aqui. Esse finalzinho aqui você pode descartar também, não é obrigatório. Se percebeu que está aqui já no final, já começou a gotejar, já dispensa. E aqui está a bebida extraída. Olha só, esse é um café, eu não sei se dá para ver, vocês estão vendo aí na luz, mas é um café que ele é um pouquinho mais claro mesmo por conta da torra, e a gente vai beber ele, tá? Eu vou beber um pouquinho de água também, só que eu falei bastante, e para poder limpar minha boca. Ah, e como que eu bebo? Ah, a água é importante? É importante. A água ela vai limpar a sua boca, vai tirar qualquer resíduo que tiver aí de sabor desagradável. Então, assim, sempre bebe uma água. Ah, mas é água com gás ou água... qualquer uma. Água com gás ou sem gás. É que a gente está acostumado aí em alguma cafeteria e tal, que se coloca aquela aguinha com gás junto do expresso. Mas é uma maneira de agregar valor e que faz sentido na hora de limpar a boca e você apreciar o café, tá? Mas pode ser uma água sem gás, sem problema. Vamos lá servir o meu café. Lembrando que assim, os cafés coados, filtrados, você vai utilizar uma xícara maior, tá? Porque eles são mais fáceis de beber mesmo, é para você beber bastante. Então, vai utilizar uma xícara maior. Ó, como tá quente, tá vendo a fumaça que tá saindo, ó. Então, ele mantém, tá? Deu para perceber aí como ele é mais translúcido, sendo porque a gente usou a nossa proporção de 1 para 15, né? E, bom, vamos lá. Super agradável. Ah, André, como que eu degusto um café? Como é que faz e tal? Bom,
Eu aprofundo um pouco isso no nosso curso de barista, mas assim, o importante é você, como eu disse para vocês no começo, ter a presença, manter a presença, né? Prestar atenção e usar todos os sensores que você tem aí, né? Usar a sua visão, o aspecto visual, o aspecto dos aromas, né, que estão chegando no olfato. Então, utiliza isso a seu favor, presta atenção e vai tentando identificar que nota que vai te dar. Poxa, lembrou caramelo, é doce, muito doce, caramelo, que é o que está chegando aqui para mim. E esse café também ele tem uma característica de frutas, tá? Espetáculo. Esse é um café, ele é mais frutado, ele vai lembrar frutas amarelas, ele vai trazer um pouco de ameixa, ameixa amarela. Ele não chega a ser o amarelo cítrico, mas é o ameixa amarela, o pêssego, essa linha de frutas. Então, mas assim, não fiquem induzindo você a encontrar sabores. Eu acho que às vezes alguns cafés especiais que a gente compra, que eles vêm com uma característica muito específica, eu acho que a gente acaba correndo o risco aí de se frustrar um pouco, porque às vezes não está preparado para beber aquele café também. E eu acho que assim, o importante é, se vier o aroma, opa, detectei, isso aqui me lembrou um pouco de limão siciliano, ou lembrou um pouco de pêssego, como lembrou agora. Então, é isso que vocês têm que ter ideia, assim, tá? Não fiquem muito pirados em querer encontrar uma nota especial. Ah, poxa, eu não encontro a nota. Calma, passo a passo. Às vezes aquele café que está falando que tem uma nota, nem tem, né? Então, fiquem ligados também nisso em relação ao mercado dos cafés, tá? Ver se realmente aquilo que eles estão propondo, que o vendedor, a marca, está propondo, está entregando. Então, é isso que vocês têm que estar atentos. Tá? Se vocês querem se aprofundar mais nessas questões, é o que eu disse para vocês. A gente tem o nosso curso de barista, que a gente vai a fundo mesmo, né, em relação às percepções sensoriais. Então, tá aí o nosso curso para quem quer se aprofundar. Lembrando que isso aqui é um guia rápido para você poder aproveitar ao máximo o seu café aí feito na sua casa. Tá bom? Bom, vamos seguir então com outra prática agora, que a gente vai fazer a prensa francesa. Vamos lá.